Ai, pá. Vamos para aqui, estamos à espera. Ai, não importa. Tu és para ali. Tu és para ali, tu és para ali. Já está aí para o outro lado. Olha, agora não me deixes falar. Começa a falar. Vai e anuncia ao mundo inteiro e diz-lhe sem medo que trabalhem pela unidade. Uma mensagem de Cristo em 26 de novembro de 1987 a Mirna. Respondendo ao apelo de Jesus Cristo, Mirna fez-se peregrina e, realizando o percurso inverso ao de Saulo, que é caminho de Damasco, sentiu a presença de Cristo. Obstando a sua perseguição aos cristãos, esta mulher frágil e simples sai da mesma cidade, após ter recebido também ela a extrema graça da presença de Cristo e do seu incitamento. Traz-nos, nesta semana de oração pela unidade dos cristãos, a mensagem viva de Jesus Cristo. Diz aos meus filhos que é a eles que eu peço a unidade. De uma mensagem de Cristo a 7 de setembro de 1988. Mirna veio até nós, Mirna está entre nós, testemunhando o amor com que o Pai acolhe todos os seus filhos. Foi em novembro de 1982, quando Mirna rezava junto de um familiar doente, que as suas mãos se cobriram de óleo. Alguns dias mais tarde, também uma estampa reproduzindo o ícone de Nossa Senhora começou a estudar o óleo.
Para esta jovem recém-casada de 18 anos, humilde, de educação cristã, residente em Sufani, um antigo bairro da cidade de Damasco, na Síria, era demasiado surpreendente e inexplicável o que lhe estava a acontecer. Assim, juntamente com os pais, o pai católico, mãe ortodoxa e o marido Nicola, ortodoxo e bastante mais velho do que ela, decidiu guardar segredo, do que dificilmente conseguiria explicar. Porém, desceu até ela uma voz feminina que lhe disse: não temas, eu estou contigo. Abri as portas e deixai que todos vejam. A partir desse instante, as portas de sua casa mantiveram-se abertas e foram muitas as pessoas que começaram a orar junto ao ícone. 5 espécies de fenómenos se observaram desde então em Sufani. Exudações de ouro a partir de reproduções do ícone, contam-se mais de 1000 reproduções, e do corpo de Mirna, nas mãos e no rosto, em diversas ocasiões, sobretudo no período das festas cristãs mais significativas. Aparições da Virgem, êxtase, estigmas e mensagens. Após ter sido realizadas análises em laboratórios de vários países, os resultados são unânimes e irrefutáveis. Trata-se de azeite 100% puro, que em circunstância alguma poderia ser produzido pelo corpo humano ou pelo papel. As aparições da Virgem foram em número de 5 nos primeiros 4 meses, sempre no terraço de sua casa. A partir do 28 de novembro de 1983, Mirna teve 33 êxtases, tendo-lhe aparecido Jesus e a Virgem. Recebeu os estigmas pela primeira vez no dia 25 de novembro de 1983, uma sexta-feira, e ainda durante mais de 3 vezes nos anos de 1984, 1987, 89 e 90, coincidindo sempre com a simultaneidade da Semana Santa das igrejas católica e ortodoxa. A mensagem de Sufani revela a necessidade da unidade da Igreja e a importância da família. Será pertinente relembrar que estas manifestações se revelam no seio de uma família cristã mista. O fenómeno é, desde o início, acompanhado pelos padres católicos Elias, aqui presente, e José Mauridi, lazarista, este último conhecido pelo seu ceticismo em relação a manifestações deste tipo. O próprio núncio local encara os acontecimentos de forma muito positiva e sempre que Mirna se desloca em missão, fala com o seu consentimento, fazendo-se acompanhar do Padre Elias ou do Padre Paulo Fadel. Em dezembro de 92, a Igreja Ortodoxa Grega considerou o ícone miraculoso e no Congresso Teológico de Máscara, em 1991, foi realizado um estudo das mensagens, tendo-se concluído que estas se revelavam consoantes com os ensinamentos da Igreja e dos santos evangelhos, adaptados ao nosso tempo e circunstâncias. Não escolhas o caminho porque eu já te tracei, diz Cristo a 10 de outubro de 1988. O caminho trilhado por Mirna desde então é aquele que é traçado pela mão do Pai, e é esse caminho que a traz até nós, numa atitude simultânea de caminhante e de mensageira da unidade, do amor e da fé, instrumento de Cristo vivo entre os seus filhos e que permanecerá em nós para sempre. Meus filhos, vós ensinareis às gerações as palavras de unidade, de amor e de fé. Eu estou convosco. De uma mensagem de Cristo a 14 de abril de 1990. E para terminar, só uma palavra mais. Temos fotocópia da carta do Núncio Apostólico, isto para possíveis maus entendimentos, que trazemos sempre connosco, e também traz, da Síria e Damasco. E
também para nos apresentar e que acolhamos com carinho. E também para dizer esta presença aqui neste momento é uma bênção muito grande para todos os que aqui estamos. Agradeço-vos de terem vindo num tão grande número, apesar da chuva. Je suis heureux de me trouver ici. Eu fico muito contente de vos encontrar aqui. Sur cette terre que la Vierge a bénie. Nesta terra que a Virgem abençoou. Et je suis heureux de vous rapporter un peu ce que la Vierge et le Seigneur Jésus nous ont dit à Damas. E fico também contente por vos trazer um pouco daquilo que Nosso Senhor e a Virgem nos disseram em Damasco. Je m'excuse de ne pas connaître la langue portugaise, Eu peço desculpa por não conhecer a língua portuguesa, mais j'ai pu comprendre un peu mas ce que Palmyra a dit en résumant l'essentiel du phénomène de Soufani. creio ter entendido um pouco daquilo que a Palmira vos disse ao resumir o fenómeno de Soufani. Donc, ce que je vais dire, c'est présenter un peu le contexte du phénomène de Soufani, c'est-à-dire la Syrie. Portanto, aquilo que eu vou fazer é falar-vos um pouco, apresentar-vos um pouco o contexto de Soufani, da Síria, Damas. Damasco. Ensuite, quelques aspects du phénomène, et je laisse à Myrna le soin de répondre à vos questions. Depois vou-vos falar um pouco do conteúdo do fenómeno, das mensagens, e vou deixar a Myrna a resposta às vossas perguntas. Car j'imagine que beaucoup auront des questions à poser à Myrna. Pois eu imagino que vocês terão bastantes questões de pôr à Myrna. Qu'est-ce que c'est la Syrie? O que é a Síria? La Syrie est un pays arabe A Síria é um país árabe situé entre la Turquie au nord, situado entre a Turquia ao norte, la Jordanie, a Jordânia, l'Irak, o Iraque, le Liban o Líbano et Israël. e Israel. La Syrie compte 17 millions d'habitants. A Síria tem 17 milhões de habitantes. La majorité des habitants sont des musulmans. A maioria dos seus habitantes são muçulmanos 10% à peu près sont des chrétiens. e aproximadamente 10% são cristãos. Des chrétiens de toutes les communautés, orthodoxes, catholiques et protestants. Cristãos de todas as comunidades, protestantes, ortodoxos e católicos. La majorité sont des orthodoxes. A maioria são ortodoxos. Le mari de Myrna est orthodoxe. O marido de Mirna é ortodoxo. Mirna. O marido de Mirna é ortodoxo. Myrna est catholique. A Mirna é católica. En Syrie, les chrétiens jouissent des mêmes droits que les musulmans, sauf pour un seul poste. Os cristãos na Síria gozam dos mesmos direitos que os muçulmanos, exceto em relação a um cargo. Un chrétien peut accéder à tous les postes, sauf au poste de la présidence de la République. Os cristãos podem aceder a todos os cargos na Síria, exceto ao de Presidente da República. Et les chrétiens sont réellement présents dans la vie économique, culturelle, intellectuelle, sociale, politique et militaire. E os cristãos estão presentes na vida política, económica, social, cultural da Síria. Damas compte à peu près 4 millions d'habitants. A cidade de Damasco tem aproximadamente 4 milhões de habitantes. Il y a pas moins de 300 000 chrétiens à Damas. E existem em Damasco cerca de 300 mil cristãos. Il y a à Damas 33 églises, Existem ali 33 igrejas, grandes ou petites églises. pequenas e grandes. À Damas, il y a plusieurs lieux
qui ont été sanctifiés par le passage de Saint Paul et de Sainte Ananie. Existem em Damasco vários lugares que foram santificados pela passagem de São Paulo Sainte Ananie. e São Ananias, Sainte Ananie qui a baptisé Saint Paul. que São Ananias que batizou São Paulo. À 150 mètres de la chapelle de Sainte Ananie A 150 metros da capela de Santa Ananias se trouve un quartier qui s'appelle Soufanier. encontra-se a 150 metros dessa capela, encontra-se um quarteirão, um bairro que se chama Soufania. Un petit quartier de 150 mètres. Um pequeno quarteirão de 150 metros, Les maisons sont modestes. onde as casas são modestas. Dans ce quartier, il y a une maison Neste quarteirão há uma casa, habitée par la belle-mère de Myrna uma casa onde vive a sogra de Mirna et 3 de ses garçons. e 3 dos seus filhos. Le second des garçons s'appelle Nicolas. O segundo dos filhos chama-se Nicolas. Il s'était marié avec Myrna le 9 mai 1982. E casou com Mirna em 9 de maio de 1982. Or, dans cette maison, Ora, nessa casa, le 27 novembre 1982, em 27 de novembro de 1982, une petite image de la Sainte Vierge, très petite, uma pequena, realmente pequena imagem da Virgem, mesurant 6 cm sur 8, que media cerca de 6 por 8 centímetros, a commencé à exsuder de l'huile. começou a exudar óleo. Myrna et Nicolas ont prévenu le patriarcat orthodoxe. E a Mirna e o Nicolás, o seu marido, preveniram disto o patriarca ortodoxo. Un évêque orthodoxe arrive avec 2 jeunes prêtres. E então chegou um bispo ortodoxo com 2 jovens padres. Il constate que, effectivement, l'huile coule abondamment de la petite image. E puderam constatar que, efetivamente, o óleo corria abundantemente da pequena imagem. Il prie, et il se retire. Eles rezam e Et depuis, dizem, la maison est toujours ouverte à la prière, e desde aí aquela casa manteve-se sempre aberta à oração, dans la gratuité la plus totale. na gratuitidade mais completa. L'icône, la petite image, a coulé de l'huile plusieurs jours de suite. O ícone, a pequena imagem, deixou correr óleo durante vários dias. Les gens venaient prier nuit et jour. As pessoas vinham rezar ali de noite e de dia. Les chrétiens orthodoxes, catholiques et protestants priaient côte à côte. Os cristãos protestantes, católicos, ortodoxos, rezavam juntos uns dos outros. Et les musulmans, qui honorent beaucoup la Sainte Vierge, E os muçulmanos, que honram muito a Santa Virgem, parce que la Sainte Vierge a une place éminente dans le Coran. porque a Virgem tem um lugar eminente no Corão. Les musulmans venaient prier côte à côte avec les chrétiens. Os muçulmanos, por causa disso, vinham rezar lado a lado com os cristãos. Les 43 premiers jours, la maison était restée ouverte nuit et jour. Nos primeiros 43 dias, a casa ficou aberta noite e dia. Le 15 décembre 1982, Em 15 de dezembro de 1982, la Sainte Vierge apparaît à Myrna, apareceu a Mirna, a Santa Virgem. mais Myrna s'est enfuie, elle a eu peur. Mas a Mirna teve medo e fugiu. 3 jours après, le 18 décembre 1982, 3 dias depois, em 18 de dezembro de 1982, la Sainte Vierge apparaît de nouveau à Myrna. a Santa Virgem apareceu de novo à Mirna. Myrna s'était préparée par la prière A Mirna tinha-se preparado através da oração à bien accueillir dans la paix la Sainte Vierge. para saber bem acolher na paz à Virgem.
Et la Vierge a donné un message très important à la Sainte Vierge, E à Mirna. a Santa Virgem deu uma mensagem muito importante à Mirna. La Vierge Marie a commencé le message par cette phrase. A Virgem Maria iniciou a mensagem com esta frase: Mes enfants, souvenez-vous de Dieu, Meus filhos, lembrai-vos de Deus, car Dieu est avec nous. porque Deus está connosco. Vous connaissez toutes choses Vós conheceis todas as coisas et vous ne connaissez rien. e não conheceis nada, Votre connaissance est une connaissance incomplète, porque o vosso conhecimento é um conhecimento incompleto. mais viendra le jour où vous connaîtrez Dieu, où vous connaîtrez tout comme Dieu me connaît. Mas chegará o dia em que haveis de conhecer a tudo como Deus vos conhece. Puis ensuite, la Sainte Vierge a dit, annoncez mon fils Emmanuel. E depois a Santa Virgem disse: Anunciai ao meu filho, Emanuel. Je vous donnerai quelque chose de bien plus fort que l'huile. Eu dar-vos-ei algo de bem mais forte do que o óleo. Je visiterai davantage les maisons. Eu visitarei mais as casas. Et elle a dit littéralement, E disse literalmente: je ne veux pas de l'argent à donner aux pauvres. Je ne veux pas de l'argent à donner aux pauvres, Eu não quero dinheiro para dar aos pobres, ni de l'argent à distribuer aux églises. nem dinheiro para distribuir pelas igrejas. Je veux l'amour. Eu quero o amor. Et elle a dit, entre autres, E disse, entre outras coisas: ayez foi, Tende fé, faites pénitence fazei penitência et souvenez-vous de moi dans votre jour. e lembrai-vos de mim nos vossos dias. Et elle a terminé en disant, donnez, E terminou dizendo: Dai, ne privez personne de ceux qui demandent secours. Ne privez personne de ceux qui demandent secours. não priveis ninguém daqueles que pedem socorro. C'était le premier message. Foi a primeira mensagem. Ensuite, la Sainte Vierge est apparue à Mirna 3 autres fois. Depois disso, a Santa Virgem apareceu Le 8 3 outras vezes à Mirna, janvier 1983, em 8 de janeiro de 1983, le 21 février 1983 em 21 de fevereiro de 1983 et le 24 mars 1983. e em 24 de março de 1983. Le 21 février, la Sainte Vierge a donné cette consigne, cette ordre. Em 21 de fevereiro, a Virgem deu esta ordem. J'ai un mot à vous dire, Eu tenho uma palavra para vos dizer, un mot que vous graverez dans votre mémoire, uma palavra que gravareis, haveis de gravar na vossa memória que vous répéterez sans cesse. e que repetireis sem cessar: Dieu me sauve, Deus salva-me, Jésus m'éclaire, Jesus esclarece-me, le Saint-Esprit est ma vie. o Espírito Santo é a minha vida. C'est pourquoi je ne crains rien. E é por isso que nada temo. Et le 24 mars 1983, E em 24 de março seguinte, la Sainte Vierge a centré tout le message sur l'unité de l'Église. a Santa Virgem centrou toda a mensagem sobre a unidade da Igreja. L'unité de l'Église. A unidade da Igreja. C'est un aspect du phénomène de Soufani. Este é um aspecto do fenómeno de Soufani. Un troisième aspect, Terceiro aspecto, celui des guérisons. o aspecto das curas. La première guérison eut lieu le 16 décembre 1982. A primeira cura teve lugar em 16 de dezembro de 1982. Et guérison, faites attention, d'une femme musulmane, Cura, entendei, cura de uma mulher muçulmana. sous les yeux d'un médecin athée. Debaixo do olhar, sob o olhar de um médico ateu. Par la suite, il y a eu plusieurs guérisons, E na sequência disso, verificaram-se várias curas, dont des guérisons de plusieurs musulmans. curas de vários muçulmanos.
Et n'oubliez pas, tous les jours, chrétiens et musulmans priaient côte à côte. E não vos esqueçais que todos os dias ali rezavam ao lado uns dos outros cristãos e muçulmanos. Bien sûr, il y a eu des guérisons des corps, Claro que se verificaram curas do coração, mais il y a eu aussi les guérisons des corps. mas também curas do corpo. Beaucoup de gens ont été complètement transformés. Muitas pessoas foram completamente transformadas. Et leur transformation s'est poursuivie jusqu'à maintenant et il continue. E essas transformações mantiveram-se até agora e continuam. Et certains sont devenus de grands apôtres de sua famille. E alguns tornaram-se grandes apóstolos de sua família. Un autre aspect du phénomène, Outro aspecto do fenómeno, à partir du 28 octobre 1983, a partir de 20 de outubro de 1983, Myrna, en prière, a Mirna, em oração, avait le visage couvert d'huile. tinha o rosto coberto de óleo. Subitamente, On l'a portée au lit. levaram-na à cama Et là, au bout d'un moment, elle faisait un signe de croix, elle se croisait les mains et elle s'absentait du monde extérieur. e, após um momento, ela fez o sinal da cruz, cruzou os braços sobre o peito e abstraiu-se do mundo. Ça lui est arrivé 33 fois. Isto aconteceu durante 3 vezes. On fait venir toujours des médecins. Se fez sempre vir médicos, Certains médecins la soumettent à des tests extrêmement durs. alguns médicos sujeitaram a testes extremamente duros. Un médecin même a introduit un couteau entre l'ongle et la chair de l'index. Médico chegou mesmo a introduzir uma faca, a ponta de uma faca, entre a unha e o dedo indicador, a carne do dedo indicador. Il a séparé la chair de l'ongle E separou a carne da unha. et il n'a rien senti. E ela não sentiu nada. Et au réveil, Myrna faisait toujours un grand signe de croix E ao acordar, a Mirna fazia sempre sinal da cruz. et on lui demandait si elle avait vu quelque chose. E nós perguntávamos se ela tinha visto alguma coisa. Elle nous disait soit qu'elle a vu une lumière intense uniquement, E ela dizia-nos que tinha visto uma luz intensa unicamente. soit qu'elle avait vu la Sainte Vierge. Ou que tinha visto a Santa Virgem. Et d'habitude, la Sainte Vierge lui parle en arabe. E normalmente a Santa Virgem fala em árabe. Et à partir du 31 mai 1984, c'était le jeudi de l'Ascension, E no 31 de maio de 1984, no dia da Ascensão, avant l'extase, antes do êxtase, l'huile a coulé des yeux de Myrna. o óleo correu dos olhos da Mirna. Et ce jour-là, elle a vu Jésus. E nesse dia ela viu Jesus. Par la suite, on a constaté que chaque fois qu'elle devait voir Jésus en extase, l'huile lui coulait des yeux avant l'extase. E a partir daí constatou-se que cada vez que ela ia ver Jesus em êxtase, o óleo corria dos olhos. Les messages donnés au cours des extases As mensagens dadas, recebidas durante o êxtase, sont un résumé de l'Évangile. são resumos do Evangelho. Les messages donnés par la Sainte Vierge sont très simples, mais très tendres. As mensagens dadas pela Virgem são muito simples, mas muito calorosas, muito meigas, muito carinhosas. Écoutez par exemple Escutai, por exemplo, le message donné par la Sainte Vierge le 1er mai 1985. por exemplo, a mensagem dada pela Virgem no 1º de maio de 1985. Mes petits enfants, Meus filhinhos, rassemblez-vous. reuni-vos, Mon cœur est blessé. o meu coração está ferido, Ne laissez pas mon cœur se diviser à cause de vos divisions. não deixeis que o meu coração se divida por causa das vossas divisões. Ma fille, je te ferai un cadeau pour tes fatigues. Minha filha, dar-te-ei presente pelos teus cansaços, pela tua família. Et peu de temps après, Myrna tombe enceinte. E pouco tempo depois, a Mirna ficou grávida. Et au cours de l'année, Myrna a eu son premier enfant, Myriam. E a Mirna, então, teve o seu primeiro filho,
Une autre fois, la Sainte Vierge dit à Myrna, Uma outra vez a Virgem disse à Mirna, en arabe dialectal, em árabe, parler, en arabe parler. em árabe que significa falar. On a dans la langue arabe deux langues, la langue littéraire et la langue parlée. Na língua árabe temos dois níveis de linguagem, La o Sainte, nível literário e o nível falado. la Sainte Vierge a utilisé la langue parlée. A Santa Virgem usou a linguagem falada Elle a dit exactement ceci, e ela disse exatamente isto. bonne fête. Boas festas. Ma fête, c'est quand je vous vois tous réunis ensemble. Para mim, a festa é quando vos vejo todos reunidos, todos juntos. Votre prière, c'est ma fête. A vossa oração é, para mim, festa. Votre foi, c'est ma fête. A vossa fé é a minha festa. L'union de vos cœurs est ma fête. A união dos vossos corações é a minha festa. C'est la langue d'une maman. É a maneira de falar de uma mãe. Qu'est-ce qu'elle souhaite une mère si l'on voit ses enfants réunis? O que deseja uma mãe se não ver os seus filhos unidos, juntos? Les messages donnés par Jésus As mensagens dadas por Jesus sont très denses são muito densas et en arabe littéraires. e em árabe literário. Ce sont des messages qui résument l'essentiel de notre foi chrétienne. São mensagens que resumem o essencial da nossa fé cristã. Je vais vous donner un exemple Vou dar-vos exemplo qui résume en quelques lignes toute la théologie chrétienne. que resume em algumas linhas toda a teologia cristã. Je suis le Créateur. Eu sou o Criador. Je l'ai créé pour qu'elle me crée. Eu criei-a para que ela me crie. Réjouissez-vous de la joie du ciel, Regozijai-vos com a alegria do céu, car la fille du Père, porque a filha do Pai, la mère du Fils a mãe do Filho, et l'épouse de l'Esprit Saint a esposa do Espírito Santo, est née. Est née. a mais velha. Exultez de l'exultation de la terre, Exultai com a exultação, car votre salut est réalisé. porque a vossa salvação se realizou. Ça résume exactement l'essentiel de toute la foi chrétienne. E isto resume o essencial de toda a fé cristã. Et Jésus a rappelé à plusieurs reprises la nécessité de l'unité de l'Église. E Jesus lembrou em várias ocasiões a necessidade da união da Igreja, De même que la Sainte Vierge. tal como a Santa Virgem. Encore un aspect de soufanier. E ainda um aspecto de Soufanier, Le 25 novembre 1983, em 25 de novembro de 1983, cinq blessures s'ouvrent dans les mains, les pieds et le côté de Myrna. 5 feridas abriram-se nas mãos, nos pés e no lado. On fait venir 8 médecins Fizemos vir 8 médicos, de toutes les spécialités. de todas as especialidades. Les blessures s'ouvrent vers 4h30 de l'après-midi. As feridas abrem-se cerca das 4h30 da tarde À 11h du soir, c'était complètement cicatrisé. e às 11h da noite estavam completamente cicatrizadas. Par la suite, Myrna a vu à 3 reprises les blessures aussi. Em outras 3 ocasiões, a Mirna teve também estas feridas. C'était le jeudi saint 84, 87, 90. Na Quinta-feira Santa de 1984, 87 e 90. Or, les années 84, 87, 90, les catholiques et les orthodoxes fêtaient Pâques ensemble. Ora, nestes 3 anos, 84, 87 e 90, os católicos e os muçulmanos festejaram a Páscoa juntos. Et ces années, E nesses anos, les stigmates os estigmas, étaient toujours suivis d'une extase, os estigmas foram sempre seguidos de um êxtase, soit le jour même, soit le lendemain. no próprio dia ou no dia seguinte. Les extases étaient accompagnées de messages appelant à l'unité. E o êxtase era acompanhado de mensagens apelando à unidade. Et à l'heure de Pâques 84, 87, 90, l'huile a coulé de l'icône sainte. E nesta Páscoa, 84, 87 e 90, o
Tandis que les années où catholiques et orthodoxes fêtaient Pâques différemment, rien ne se produisait. Enquanto que nos anos em que a Páscoa era celebrada de modo diferente, em datas diferentes dos católicos e muçulmanos, nada acontecia, nada aconteceu. Donc la prière se maintenait dans toutes ces tendances. Então a oração mantinha-se, Mais à partir du 26 novembre 1987, mas a partir de 26 de novembro de 1987, quelque chose a changé. algo mudou. Jésus a dit à Myrna, Jesus disse a Mirna, au cours de l'extase, durante o êxtase, un long message uma longa mensagem, dans lequel il lui dit, no qual ele lhe diz: va et annonce dans le monde entier vai e anuncia ao mundo inteiro et dis sans crainte qu'on travaille pour l'unité. e diz sem temor que trabalhas pela unidade. Elle a été invitée aux États-Unis Ela foi convidada pelos Estados Unidos par un médecin de Los Angeles. Par un médecin de Los Angeles. por um médico de Los Angeles. On a hésité. Finalement, Myrna est partie avec son mari et sa petite fille. Hesitámos, mas finalmente a Mirna foi com o seu marido e com a sua filha. Ils ont passé 6 mois dans la maison du docteur Antoine Mansou. E passaram 6 meses com o Dr. Antoine Mansou. Et là, de nouveau, l'huile a coulé de l'icône de Soufanié, E ali de novo, o óleo correu do ícone de Soufanié. de plusieurs reproductions de l'image de Soufanié, De várias reproduções, de várias cópias da imagem de Soufanié, des mains de Myrna, das mãos da Mirna, et surtout, il y a eu une extase le 15 août 1988. eles surgiram um êxtase, produziu-se um êxtase em 15 de agosto de 1988, Avec un message très important, com uma mensagem muito importante, à la fin duquel le Seigneur dit à Myrna, no fim da qual o Senhor diz a Mirna, et à travers Myrna, à tous ceux qui veulent écouter, e através da Mirna a todos aqueles que desejam escutar: je vous ai donné tout mon temps, eu dei-vos todo o meu tempo, donnez-moi une partie du vôtre. dai-me uma parte do vosso. Myrna est rentrée le 6 septembre 88 à Damas. A Mirna regressou a 6 de setembro de 1988 a Damasco, Le 7 septembre, e a 7 de setembro, au cours de la prière, durante a oração, Myrna a de nouveau une extase a Mirna tem de novo um êxtase, et le Seigneur lui dit ceci, e o Senhor diz-lhe o seguinte: va et annonce, et où que tu sois, je serai avec toi. vai e anuncia, e onde quer que estejas, eu estarei contigo. Elle venait à peine de rentrer. E ela tinha acabado de chegar, Le Seigneur lui donne ordre de partir de nouveau. e o Senhor dá-lhe ordem de partir de novo. Et depuis, Myrna est invitée un peu partout. Aux États-Unis, elle a fait 5 voyages. Depois disso, a Mirna tem sido convidada para ir um pouco de todo lado. Aos Estados Unidos já foi 5 vezes, Au Canada, 3 voyages. ao Canadá 3 vezes, En Australie, 1 voyage. uma vez à Austrália. En Europe, plusieurs voyages. À Europa ela tem feito diversas viagens. En France, França, en Allemagne, na Alemanha, en Belgique, na Bélgica, en Hollande na Holanda et pour la première fois au Portugal. e pela La deuxième fois au segunda Portugal. vez aqui em Portugal. Elle est venue il y a plusieurs mois, mais entre amis. Ela tinha vindo já, mas entre amigos. Et elle a eu la chance de visiter les Carmélites de Coimbra où elle a rencontré celui-ci. E ela já teve a ocasião de visitar as Carmelitas em Coimbra, onde está a irmã Lúcia. Et partout où Myrna voyage, E por todo lado onde a Mirna vai, tout ce qu'il fait, c'est prier et témoigner. o que faz é rezar e testemunhar. Bien sûr, Myrna n'accepte rien, rien. E bem entendido, a Mirna não aceita nada que lhe deem nada. Mais les amis qui l'invitent paient le voyage. C'est tout. Mas os amigos que a convidam pagam a viagem, é tudo. Et partout, nous tenons à ce que l'autorité ecclésiastique soit d'accord. Em
nós exigimos que, onde nós vamos, a autoridade eclesiástica esteja de acordo. Si l'autorité ecclésiastique n'est pas d'accord, nous ne bougeons pas de Damas. Se a autoridade eclesiástica não está de acordo, nós simplesmente não saímos de Damasco. Quelle a été l'attitude de l'Église Qual foi a atitude da Igreja à propos de ce phénomène? a propósito deste fenómeno? Comme toujours, beaucoup de prudence. Como sempre, bastante prudência. C'est normal. É normal, Lentement, e lentamente, il y a eu des prêtres qui se sont occupés de ce qui se passe. houve sacerdotes que se ocuparam daquilo que se passava, Ils ont mis au courant leurs évêques. que puseram ao corrente e informaram os seus bispos. Et avec le temps, le cercle des prêtres et des évêques a grandi. E com o tempo, o conjunto dos padres e dos bispos no sionismo cresceu. Maintenant, nous comptons des centaines de prêtres, des dizaines d'évêques de toutes les communautés, aussi bien catholiques qu'orthodoxes même, qui viennent prier à Soufani. E hoje contam-se centenas de sacerdotes e dezenas de bispos, E várias comunidades ortodoxas e católicas que vêm a Soufani rezar. parmi les orthodoxes, le patriarche syriaque orthodoxe E entre os ortodoxos, o patriarca sírio ortodoxo a étudié à fond tout le phénomène. estudou a fundo todo o fenómeno Et en 87, il a pris position et il continue jusqu'à maintenant à encourager ses prêtres, ses évêques et ses fidèles à venir prier à Soufani. e que em 1987 tomou posição sobre o assunto e desde então encorajou e continua a encorajar os seus sacerdotes, os seus bispos e os seus fiéis para virem rezar a Soufani. Le nonce apostolique en 84 O núncio apostólico em 1984 a demandé un rapport secret. solicitou relatório secreto. Le rapport lui a été remis O relatório foi submetido et il a demandé à voir Myrna dans le secret. e ele pediu para encontrar-se com Mirna em segredo. Et là, il a eu un signe d'huile sur l'image de la Vierge que tenait Myrna pendant qu'elle priait. E ali ele constatou, ele viu um sinal, óleo, sobre a imagem enquanto Mirna rezava. Il a continué à inviter Myrna à l'annonciature Ele continuou a convidar a Mirna para ir à anunciatura et presque toujours, e quase sempre, l'huile coulait des mains de Myrna à l'annonciature, à la chapelle du nonce. na capela da anunciatura, corria óleo das mãos de Mirna. En 87, Em 87, le premier nonce, Monseigneur Nicolas Rotondo, o primeiro núncio, Monsenhor Nicola de Rotondo, a fini son mandat acabou o seu mandato et il a emporté avec lui les dossiers du phénomène de Soufanier qu'il a remis au Vatican. e levou consigo os dossiês sobre o caso Soufanier que entregou ao Vaticano. Son successeur, Monseigneur Luigi Accoli, E o seu sucessor, Monsenhor Luigi Accoli, lui aussi a pris connaissance du phénomène et il venait fréquemment prier à Soufani. também ele tomou conhecimento do fenómeno e deslocou-se frequentemente de Soufani para rezar. Le successeur de Monseigneur Luigi Accoli, Monseigneur Pierre Giacomo de Nicolo, O sucessor de Monsenhor Luigi Accoli, Monseigneur Pierre Giacomo de Nicolo, vient fréquemment à Soufani vem frequentemente a Soufani et à chaque fête de Soufani, e em cada festa de Soufani c'est lui qui préside la cérémonie. é ele que preside a cerimónia. Et cette année, c'est lui qui a célébré la messe du 16e anniversaire. E neste ano é ele que celebra a missa do 16º aniversário. Il était entouré de 4 évêques catholiques Ele estava rodeado de 4 bispos católicos, de Damas et du Liban. de Damasco e do Líbano. Et il y avait au moins 15 prêtres de toutes les communautés qui étaient là. E estavam ali pelo menos 15 sacerdotes das várias comunidades. C'est un peu l'ensemble de l'attitude de la hiérarchie par rapport au phénomène. E esta é um pouco a visão de conjunto da atitude da
hierarquia perante o fenómeno. La prière se maintient jusqu'à aujourd'hui, même en l'absence de Myrna. A oração mantém-se, continua até hoje, mesmo na ausência de vida. Même quand il n'y a pas de prêtre pour commencer la messe, c'est les laïcs eux-mêmes qui commencent la prière. Pour commencer la prière, c'est les laïcs eux-mêmes qui commencent la prière. E mesmo quando não se encontram padres sacerdotes para começar a oração, são os leigos que começam, que iniciam a oração. Vous imaginez la transformation de la vie de Myrna Imaginais a transformação da vida de Mirna et surtout de Nicolas. e, sobretudo, do Igor. Vous pouvez poser maintenant les questions que vous désirez à Myrna à propos de sa vie, à propos de Nicolas et à propos de plusieurs expériences. Et je vous laisse avec Myrna. Podeis agora dirigir as vossas questões à Mirna sobre a vida dela, a vida do seu marido, a vida de tudo isto que tivemos a falar. Deixo-vos então com ela.